Federal Alexandre de Moraes vai ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para ouvir o governador Cláudio Castro e chefes das polícias sobre a mega operação contra o Comando Vermelho. Aí o ministro vai inquirir na autoridade de síndico do Brasil. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para ouvir o governador Cláudio Castro e chefes das polícias sobre a mega operação contra o Comando Vermelho. A ação foi realizada na terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão e terminou com 113 presos e 121 mortes, entre elas 4 policiais. Moraes assumiu temporariamente a relatoria da DPF das favelas para analisar uma solicitação formal apresentada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. O encontro será no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar, onde Cláudio Castro disse que o objetivo é garantir um processo de transparência claro sobre a operação. Além do governador, participarão da reunião o secretário de Segurança Vitor Santos, o comandante da Polícia Militar Marcelo de Menezes Nogueira e o delegado-geral Felipe Cury. Piotr, só para a gente lembrar, o Alexandre já tinha comentado, essa DPF, inicialmente a relatoria era do ministro Edson Fachin. Como ele assumiu a presidência do Supremo, foi para Luiz Roberto Barroso. Como o Barroso se aposentou, temporariamente está, então, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, mas é preciso dizer que os 11 ministros do Supremo, ainda no primeiro semestre deste ano, endossaram as regras da DPF para a criação das operações, ali das regras, né, para operações em favela por parte dos policiais. Ou seja, os 11 ministros ali endossaram todas aquelas regras ali de utilização de câmera, ambulâncias, a necessidade de formalizar, de informar vários órgãos da realização dessas operações. Quer dizer, de certa forma, o Supremo legislou e agora está entendendo que foi infringido ali a legislação, foram violadas e agora quer uma explicação. Mas se houvesse um sorteio, o Moraes ganharia também. Ele é síndico do país, né? O Alexandre de Moraes, o ministro, parece que é o síndico do país. Primeiramente, quando você tem um assunto como esse, o Supremo, eu já vi isso, tá? Quando o Supremo vai julgar um assunto muito diferente, que ele obviamente não domina, ele ouve especialistas. Quantos especialistas foram ouvidos nesse caso, lá na decisão dessa liminar, dessa medida judicial? Dessa arguição de preceito fundamental, de descumprimento de preceito, a DPF, né? E agora, quantos que eles ouviram? Ele vai ouvir, ele vai perguntar o quê para o governador? Imagina a conversa. O ministro, por mais que ele tenha sido promotor de justiça e secretário de Segurança Pública, ele está há quanto tempo afastado, por exemplo, desse tipo de atividade? No caso do ministro Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, na gestão do governador Alckmin. A questão é, essas coisas mudam muito. O próprio governador do Rio explicou a situação, como isso se alterou ao longo do tempo. Ou seja, a abordagem que talvez fosse eficiente há 10 anos ou há 5 anos, talvez não seja agora. Aí o ministro vai inquirir na autoridade de síndico do Brasil, o governador e as equipes de segurança do governador, os especialistas, secretário de segurança, chefe da polícia, delegado-geral, ou seja, quem conhece o assunto. Que tipo de conversa pode sair disso que não seja apenas eu vou reprimir o seu direito de ser uma federação que o Alexandre Garcia mencionou há pouco? Sabe, essa mania de querer ser síndico do Brasil precisa parar esse negócio. E outra, esse é um assunto que no máximo deveria ir ao Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, até porque você tem parlamento, e o parlamento as pessoas discutem, e pode-se fazer uma comissão especial para ouvir especialistas. Agora, o Supremo vai lá e vai perguntar, de novo, e pessoalmente, levando-se em conta que desenterraram a ação no TSE contra o governador Cláudio Castro. Neste momento, imagina só, quer dizer, nós estamos falando de um negócio que a população estava sitiada pelo crime, sem direitos fundamentais garantidos pela Constituição, esse sim. A primeira coisa que o Supremo deveria perguntar é por que nós deixamos durante tanto tempo esse grupo de pessoas que mora dentro dessas barricadas que foram impostas pelos narcoterroristas dessas facções criminosas, por que elas não tiveram direito durante todo esse tempo? Essa é a pergunta que o Supremo tem que fazer. Se a arguição de preceito, de descumprimento de preceito fundamental é ter direito ao que está escrito na Constituição. Esse é o primeiro assunto. Não vai abordar isso, vai abordar o que o governador fez, porque não usou a câmera. No momento em que o Estado do Rio de Janeiro buscou a alternativa que tinha no momento,
E como lembrou Augusto agora há pouco, isso foi planejado, isso não foi uma medida que tomaram a decisão na noite e no dia seguinte estava todo mundo, não, foi planejado, tanto que foi bem sucedida. Então, quer dizer, o preceito fundamental que foi negado às pessoas é o direito de ir e vir, mas isso faz anos que elas estão assim. Agora o governo do estado vai lá, tenta resolver essa questão e vai ter que se responder na condição de, olha, por que você fez isso, como você fez isso? Mas tá aí as explicações todas, sem contar o apoio popular. Ah, mas o Supremo não está preocupado com o apoio popular. O que importa é só a opinião dele, né? Pois é, Augusto? Queria completar só o que disse muito corretamente o Piotr. O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública num momento em que o PCC cresceu mais do que nunca em São Paulo. São organizações gêmeas. A mesma coisa, eu é que quero saber, nem do prazo, do 4 dias, eu quero saber do ministro do Moraes o que é que ele fez contra o PCC. Por que o PCC cresceu em São Paulo enquanto ele era secretário? Que tipo de combate ao PCC que continua crescendo em São Paulo, mas é combatido com vigor não está crescendo, aliás, não, ele é grande, é combatido com vigor pelo governador Tarcísio. O que ele fez para que não crescesse tanto na passagem dele pela secretaria durante o governo Alckmin? Ele também poderia dar alguma ideia. Sim. Quanto a esse combate. E enquanto ele passeia pelo Rio, tomando o tempo de quem trabalha, como ficam os casos de que ele trata? Ou deveria tratar? Quando é que ele vai libertar o Felipe Martins? Como fica o caso dos presos que continuam em meia liberdade usando tornozeleira? Ele diz que administra uma vara criminal. Então ela administra em Brasília, trabalhe lá. Vai perturbar no Rio os que ficaram planejando essa operação desde janeiro. Era o tempo suficiente para ele concluir a pilha de processos que ele acumula porque ele quer ser dono de tudo mesmo. Pois é, Alexandre, chama a atenção, Augusto lembrou, né, a vara criminal do ministro Alexandre de Moraes com mais de 2.000 processos, mas ele faz questão de pegar um avião, ir ao Rio de Janeiro e conduzir presencialmente essa audiência com o governador Cláudio Castro. E ainda ouvindo alguns juristas, Alexandre, eles levantam também essa questão que se houver aí porventura, algum crime de responsabilidade em relação ao governador Cláudio Castro, é de competência, segundo a Constituição Federal Brasileira, do STJ e não do Supremo Tribunal Federal, mas aí parece que é uma competência e a atração de competência eterna do ministro Alexandre de Moraes, né? Tudo cai para ele. A gente está ouvindo aí os cúmplices dos bandidos, os bandidólatras, né? Ou bandidófilos, né? Partindo de algo pressuposto, não apareceu nenhum indício de que tenha havido algum crime por parte da polícia. Não? A gente viu, pelo menos até agora, não sei se vão arranjar cadáveres, mas os cadáveres que a gente viu é de gente, digamos, em idade militar. Não tem uma senhorinha, não tem um idoso, não tem uma criança, o planejamento deu certo. Como o Augusto lembrou, alta produtividade. Como o secretário Cury se vangloriou, citando até o Mossad e o FBI, que não fariam igual. O Augusto lembrou também que a Força Nacional não faria. Força Nacional lá no Rio, meu Deus do céu. Foram raros os casos de coisas que deram certo. E o sujeito que vai de Aracaju para Porto Alegre, a primeira coisa é não entender bem a língua. Um não entende a língua do outro. Então, Força Nacional é aquele grupamento que ficou imóvel, inerte, embora não estivesse inerme, né, ali ao lado do Ministério da Justiça, permitindo que as pessoas invadissem os prédios. Aliás, o ministro da Justiça estava lá vendo isso. Agora ele está ministro Dino. E esse mesmo ministro Dino é o que disse que o Supremo não legitima
essa ação da polícia? Quem pediu para o Supremo legitimar? Veio alguma ação, algum inquérito, o Ministério Público mobilizou, porque até onde eu sei, até onde me ensinaram, existe a inércia do juiz. O juiz não se movimenta de per si. O juiz se movimenta com base em provocação do Ministério Público, de ações, das pessoas que podem encaminhar ações para o Supremo. Me pareceu assim que é uma espontaneidade, um ativismo, isso de o ministro Moraes ir para o Rio, aparentemente para tomar satisfação do governador. O governador tem que deixar bem claro, né, nessa reunião, que quem governa é ele, que ele é o governador do Rio de Janeiro e não o visitante, que vai ser tratado com cortesia, é claro, né? Mas é o momento de os governadores mostrarem a força da federação. Porque a federação está na Constituição, assim como a inércia do juiz, etc., etc., e tudo mais que não tem sido praticado ultimamente, embora esteja em livros de direito que eram ensinados outrora nas faculdades de direito. E hoje parece que a moda está pegando até em juiz de primeira instância, porque estão gostando de se tornar um poder, embora não legitimado pelo povo. É bom a gente lembrar que essa operação, já que se fala de legitimidade, ela está sendo legitimada pela origem do poder. Quase cerca de 70% nas pesquisas aprovam essa operação, legitimam essa operação, se ela não fosse legítima, mas ela foi legítima e legal.